Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui, né? O professor Eduardo Moura aqui no estúdio, Colégio Espaço Livre, gravando a nossa aula de História, beleza? E hoje eu irei fazer com vocês a conclusão do livro 3. Então hoje eu vou trabalhar com vocês o capítulo 2, certo? Da unidade 3 do nosso livro. Então abram aí o livro de vocês na página 195, beleza? E esse capítulo, sétimo ano, traz o seguinte tema, beleza? A pecuária, a mineração e fronteiras brasileiras, beleza? E é claro, né, está dentro desse contexto da formação social colonial brasileira. Então, vou falar um pouco aqui sobre a pecuária, vou falar um pouco aqui sobre a mineração e, é claro, vou falar aqui sobre as fronteiras do Brasil, beleza? Então, abram aí o livro de vocês a partir da página 195. Beleza? 195, certo? Então, aqui no primeiro parágrafo, certo? Ele vai falar sobre a questão da descoberta do ouro. E essa descoberta do ouro, ela vai impulsionar a interiorização da colônia brasileira. E lembrando uma coisa, essa interiorização da colonização brasileira que vai desrespeitar o Tratado de Tordesilhas. Lembrando que o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre as duas potências europeias do século XV e do século XVI, Portugal e Espanha. Beleza? Então, de início, lembrando que de início, a colonização, certo, do Brasil ficou restrita principalmente à chamada a Zona da Mata. Isso por quê? Porque as condições ambientais, ou seja, as condições de solo e clima da Zona da Mata, foram propícias, certo, e como ainda é hoje, certo, foram propícias para essas condições ambientais proporcionar o desenvolvimento, certo, da cultura da cana-de-açúcar. Beleza? Então, essa colonização, ela se dá primeiramente no litoral, mais precisamente na chamada Zona da Mata, porque, como falei para vocês, o solo e o clima da Zona da Mata, certo, essas condições são propícios e no contexto histórico os portugueses perceberam que tanto a condição de solo quanto a condição, né, tanto o solo quanto o clima foram propícios, aliás, eram propícios para o desenvolvimento, né, da cana-de-açúcar. Beleza? Mas outros fatores, certo? Outros empreendimentos também contribuíram para a ocupação do interior brasileiro. Vejamos bem, não vamos aqui confundir as coisas. Então, primeiramente, a colonização, certo? Vai se dar nessa região da Zona da Mata. Devido ao quê? Devido aos engenhos de cana-de-açúcar, como eu já falei para vocês, o solo e clima, certo, propícios para o desenvolvimento dessa cultura, que os portugueses já sabiam plantar, já sabiam cultivar e já sabiam fabricar a cana-de-açúcar. Aqui, certo, eu irei agora falar sobre outros fatores, outros empreendimentos que contribuíram para a ocupação do interior do Brasil, certo? E esses empreendimentos, eles desrespeitaram o chamado Tratado de Tordesilhas. Por isso que nós temos o quê? Por isso que o capítulo também vai falar sobre as fronteiras do Brasil. Então, primeiro ponto, certo? O primeiro ponto que está aí na página 195 vem a ser justamente o quê?
aldeamentos, certo? Primeiro ponto, os aldeamentos fundados pelos padres jesuítas, certo? Lembrando que esses aldeamentos eram aldeias artificiais, fundadas pelos padres jesuítas, ou seja, que pertenciam à Companhia de Jesus, e o objetivo desses aldeamentos era justamente o quê? Cristianizar, tornar os índios que habitavam aqui no Brasil, tornar os índios cristãos, beleza? Por isso, essa questão, da catequização. A catequização tinha esta finalidade: tornar os índios que tinham, que seus deuses representavam forças da natureza, certo? Então, tornar esses povos indígenas, certo? Por meio da catequização, tornar esses povos em cristãos, beleza? Então, um outro empreendimento que também contribuiu bastante para a ocupação do interior do Brasil foram as bandeiras, certo? Foram as bandeiras e expedições que partiam para o sertão em busca de indígenas para ser escravizados. Ou seja, essas bandeiras adentravam o interior da colônia portuguesa, ultrapassando os limites determinado pelo Tratado de Tordesilhas, e essas bandeiras tinham como objetivo a captura de índios para ser escravizados. Beleza? E um outro ponto importante são os caminhos abertos por criadores de gados e tropeiros que expandiram o povoamento para as fronteiras ao sul. Então, aqui nós estamos falando, aliás, eu acabei de falar para vocês de 3 empreendimentos que contribuíram para a ocupação do interior do Brasil. Como já falei para vocês, a colonização ela começa no litoral, ela vai começar na zona da mata, porque como eu já falei para vocês, a zona da mata, devido ao clima e o solo da zona da mata, certo? São propícios para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. E como já falei para vocês, quando Portugal resolveu dar início à colonização do Brasil, foi estruturada, certo? Os portugueses estruturaram aqui no Brasil uma atividade econômica que proporcionasse o enriquecimento de Portugal. Brasil se torna uma colônia de exploração portuguesa. E a colônia de exploração, ela tem como objetivo propiciar o enriquecimento de sua metrópole. Beleza? Então agora, meus amores, nós vamos para a página 196, certo? Nós vamos ter a ocupação do norte, a ocupação da região norte do Brasil. Ela vai se dar devido ao quê? Devido às chamadas drogas do sertão. Aqui eu posso citar exemplos de drogas do sertão, como a baunilha, como o guaraná, dentre outros produtos que levaram, certo, os colonizadores para a região norte, para a exploração das drogas do sertão. Ok? Isso contribuindo para a interiorização da colonização portuguesa e desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Beleza? Mas vamos agora para a página 196. Nós vamos adentrar aqui, certo, na questão da pecuária, certo? Então, a pecuária aqui no Nordeste, aqui eu posso falar no caso do nosso estado, no caso do Ceará, beleza? Então, como eu falei para vocês, né? Essa zona da mata,
ela foi, né, devido às suas condições de solo, suas condições climáticas propícias, certo, para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então, os rebanhos, certo, os rebanhos de gado começou a se multiplicar e esse rebanho começou, certo, a prejudicar o desenvolvimento da lavoura de cana-de-açúcar. Então, foi preciso o quê? Foi preciso que o gado adentrasse, se afastasse dessa zona da mata. Então é nesse contexto histórico, certo, que os rebanhos de gado, o sertão, essa sub-região do Nordeste, ela foi escolhida para a criação, certo, para a criação de rebanhos bovinos. Beleza? Então, isso aqui é uma observação muito importante no que se fala com relação ao Nordeste. Então, a zona da mata para a produção da cana-de-açúcar. O sertão para a criação do gado bovino. Beleza? Ok? Inclusive aqui no nosso estado, no estado do Ceará. A atividade econômica que vai se iniciar aqui no nosso estado com a colonização portuguesa vai ser a criação do gado bovino, beleza? Ok? E isso também vai contribuir para a interiorização, certo? Da colonização portuguesa, porque o gado vai começar vai adentrar o sertão e vai também chegar na região sul também do Brasil, certo? E aqui no Nordeste o gado, ele era criado principalmente para a produção do charque. Beleza? Então, essa cultura do charque, ela nasceu aqui no Nordeste, somente depois com as secas, principalmente a seca de 1777, é que essa cultura do charque, certo, ela vai chegar ao sul do Brasil. É claro, o charque aqui, a produção do charque aqui no Nordeste, o seu processo de produção diferente lá na região sul. E eu vou falar sobre esse processo, certo, da produção do charque, principalmente na nossa sala de aula virtual, beleza? Então, lembrando uma coisa, pecuária, certo, as entradas, as bandeiras, a mineração, essas atividades econômicas contribuíram para a interiorização da colonização portuguesa. Lembrando, essa colonização primeiro, ela começa na zona da mata, ou seja, ela começa na parte litorânea e depois essa colonização se expande para o norte devido às drogas do sertão e depois ela vai por meio das entradas e as bandeiras também, por meio da catequização, certo? Essa colonização, ela adentra, né, o interior da colônia, beleza? Desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Beleza? E essa pecuária, como falei para vocês, é a atividade econômica, certo? Que vai se desenvolver, no caso do Nordeste, na sub-região que chamamos de sertão. O sertão do Nordeste foi escolhido para a criação do gado, porque a zona da mata era para o cultivo e a fabricação da cana-de-açúcar, certo? E esse gado, ele era criado no sertão, abatido, beleza? E esse gado servia para o fornecimento de carne para os engenhos e, na época da mineração, a outra atividade econômica que também contribuiu
para essa interiorização da colonização, e esse gado também, que era criado no Nordeste, passou a abastecer a região de Minas Gerais, certo? Então, o gado criado no sertão abastecer, certo? Abastecer de carne a região produtora de cana-de-açúcar e depois a região onde o ouro era extraído. Beleza? Então, gente, essas atividades econômicas, não se esqueçam, estão ligadas à interiorização da colonização portuguesa. Beleza? Então, vou ter que encerrar minha aula por aqui. Esse tema eu irei trabalhar ainda com vocês na nossa sala de aula virtual. Beleza? Principalmente, meus amores, no que se refere à pecuária no Nordeste. Por quê? E principalmente no que se refere à história daqui do nosso estado. Porque a atividade econômica que se inicia com a colonização portuguesa aqui no Ceará foi justamente a pecuária. E essa atividade econômica, ela passou a abastecer a região produtora de açúcar e também depois abastecer as regiões onde o ouro era extraído. Abastecer porque esse gado ele era criado e depois esse gado ele era abatido, sua carne era salgada e depois essa carne ia para as regiões onde se produziu o açúcar e depois também onde estava extraindo o ouro, ok? Então, vou ter que encerrar minha aula por aqui, certo? Um tema extremamente importante, irei abordar na nossa próxima sala de aula virtual este tema, beleza? Fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, 7º ano, tudo de bom para vocês aí, ok? Tchau, tchau, meus amores!